Boa tarde, pessoal. Quem está falando aqui agora é o Danilo. Tudo que vocês vão ver aqui são as diferenças que surgiram da versão 1.1 para a versão 1.2. Então, são todas as novidades. O que a gente pode mostrar aqui de novidade? A primeira delas, como eu falei, alguns de vocês já devem conhecer, que é a implementação do módulo de Tree View na aplicação final para a exibição dos itens de menu. Então agora você tem como habilitar na sua aplicação para que além de exibir o menu na horizontal, como a gente já está acostumado nas aplicações padrão Windows, ele também vai poder exibir o menu na vertical, né, no modo Tree View. Eu vou demonstrar aqui como é que a gente faz para implementar isso na nossa aplicação e como é que fica aí no gerado. Vocês podem ter um pequeno preview aí nesse print screen, mas a gente vai ver aqui ao final como é que isso fica de verdade. Então vamos lá. Eu estou aqui com a interface do Fader aberta. Só esperando refresh aí para vocês, ok? Então, para eu habilitar o módulo Tree né, o menu do módulo Tree basta que eu insira um módulo na minha árvore de projetos, que é esse aqui, ó, exibir barra de menu em árvore. Tá? Então, aqui normalmente a gente coloca dentro do menu exibir, né? Você clica em exibir, aí você clica aqui em novo módulo, aí você vai ter a opção de exibir, aqui está desabilitado porque a gente já está com todos eles incluídos, e vai ter a opção módulo de menu em árvore, e a gente vai colocar esse novo item aqui. Apenas com isso, o Finder já sabe que a gente quer um menu do tipo TreeView e ele já vai renderizar isso para a gente automaticamente na aplicação gerada. Eu já estou com uma aplicação, que essa aqui é o nosso padrão, né, o exemplo de estoque, que todo mundo conhece aí. Estou com ela aqui aberta agora, ó. Eu já abri aqui o nosso exemplo de estoque. E aí vocês já podem acompanhar aqui, ó, do lado esquerdo, vocês vão ver essa barra, ela está fechada, eu vou passar o mouse sobre ela, vai abrir, e aí a gente tem o menu, que é o mesmo menu da nossa aplicação final, ó, em que eu posso clicar simplesmente num item qualquer. Vou abrir aqui, por exemplo, a tabela de indexadores. Ó. Ok, e ela abre aqui para mim. E eu posso fazer toda a navegação por ela. Né? Eu posso, por exemplo, incluir um registro, utilizando aqui a TreeView. Posso cancelar. Então, tem todas as funções que a gente tem nos itens de menu aqui em cima. Eu vou ter aqui na TreeView também. Lembrando que a gente também tem a opção de alternar o lado desse trivio, né? Eu quero o trivio lá do outro lado. Então ele veio para cá. Eu quero ele fixo, né? Então eu posso pinar ele aqui, ó. Ele fica fixo, ele não vai mais ficar apagando. Ele vai ficar ali sempre travado na minha lateral. Os itens de menu que aparecem aqui na Triview, eles seguem o mesmo controle de permissão de senhas que a gente tem definido na aplicação. Então, se eu vier aqui dentro de manutenção de senhas, eu criei um grupo chamado XXXX aqui, ó, e eu determinei algumas permissões de menu para esse grupo. Ó, não pode exibir o item editar, por exemplo, não pode exibir movimentação, produtos, e por aí vai, né? Define algumas restrições que eu não quero que ele exiba. Eu vou sair da aplicação estoque, e vou entrar com outro usuário, que é aquele usuário que tem essas limitações, e vocês vão ver que a Triview já está limitada. Então agora ele só tem acesso a isso, tanto na Triview quanto nos itens de menu. Então isso é uma funcionalidade bem bacana, que vai agregar bastante aí para o seu usuário final. Né? Realmente hoje é muito convencional que a gente utilize menus no estilo vertical. Hoje a nossa Triview ela não aceita ícone, ela ainda não tem uma série de customizações de layout, mas por conta da dificuldade com a própria linguagem mesmo. A gente sabe que o VB é uma linguagem um pouco mais antiga e para que eu consiga uma customização ideal, conseguindo uma renderização boa de ícones aí nessa Triview, eu teria que fazer uma subclasse em cima dela, então isso vai exigir um trabalho bem mais cauteloso, né? mais demorado, por isso que a gente não implementou por enquanto. A gente tem como colocar até ícones mais simples aí, ícones de 16 ou vinculados ao image list, mas a gente não quis fazer assim porque realmente não ficaria com a visualização ideal. Então pode ser que mais para frente a gente venha mexer nesse layout novamente. Bom, vamos lá, vamos ver mais uma implementação aqui. Implementar um recurso para filtrar multi-empresa de forma automática. Então, o que é isso? No Fader, a gente tem a opção de poder criar aplicações do tipo multi-empresa. Acho que vocês já conhecem isso também. Eu vou abrir aqui a interface do Fader e vamos dar uma olhada como que funciona isso. Aqui na definição da solução, ao clicar num banco de dados, eu posso habilitar aqui, ó, dizer que o meu banco é do tipo multi-empresa. Então, quando eu falar que o meu banco é do tipo multi-empresa, o Fader automaticamente vai tentar fazer esse controle multi-empresa, vai abrir uma tela
antes de eu logar na minha aplicação pedindo qual é a empresa que eu quero trabalhar e, enfim, fazer todo esse controle, né, para o lançamento de registros, exclusão, visualizações e tudo. Dentro de um banco multiempresa, eu posso definir qual é a minha tabela do tipo empresa, que é a tabela responsável por armazenar as empresas em si, ou filiais, é como eu queira chamar, né? E dentro da tabela tipo empresa, eu tenho que determinar pelo menos um campo do tipo descrição, né, caractere, que seja a descrição da minha empresa, que é o nome dela. Então, eu criei aqui só um campo nome, só para exemplificar. E as demais tabelas do sistema, a gente tem que determinar se ela vai pertencer ou não ao controle multiempresa. Então, eu tenho uma checkbox aqui, ó, que determina se essa tabela pertence ou não ao multiempresa. Se eu marcar, o que o Fader vai fazer? Ele vai incluir dentro dessa tabela um campo chamado CodeEmp, que é o mesmo campo CodeEmp que está na própria tabela de empresa, para fazer o relacionamento e saber que esses registros que estão sendo incluídos, né, ou consultados se referem a uma empresa tal. No caso desse exemplo de estoque, eu habilitei o multiempresa para dentro da tabela produtos. Então, aqui, produtos em estoque, a gente tem multiempresa marcado. E para dentro da tabela fornecedores também. Então, a gente tem multiempresa. As demais tabelas eu deixei fora do controle multiempresa. Ah, não, notas fiscais eu também marquei aqui. Bom, e o que se trata esse recurso novo, né? Tudo que eu falei aqui não é novidade, eu só estava apresentando o recurso para vocês. Agora, o que é novidade? Dentro dos itens de menu aqui, que se referem a janelas de dados, então, por exemplo, tabela de fornecedores, eu já tenho aqui ó, uma checkbox, filtrar empresa automaticamente. Então, essa tabela é do tipo multiempresa, a tabela básica do meu módulo, né? Tabela fornecedores. Marquei a opção filtrar empresa automaticamente. Quando eu estiver logado na minha aplicação, numa empresa A, numa empresa 001, por exemplo, ele só vai me mostrar os fornecedores que foram cadastrados para aquela empresa. Sem eu ter que estipular filtro, sem eu ter que fazer nada para isso, né? Tudo de forma bastante automática. Marquei o checkbox, já está funcionando. Então vamos lá ver como que isso ficou, né, na aplicação final. Eu vou sair aqui da aplicação de novo, de estoque, vou entrar de novo nela, para a gente ver a telinha de solicitando empresa, né? Estou rodando ela. Então quando eu executo, ele me mostra aqui a tela para eu selecionar qual é a empresa que eu quero entrar. Vou entrar na empresa chamada Central e vou fazer o login normalmente. Então quando eu abrir aqui a tabela de fornecedores, tá aí. Está aberta a tabela de fornecedores. Eu tenho aqui um fornecedor cadastrado. Vou visualizar em grid e vamos tentar decorar aqui. Ó. Tem o fornecedor 1, 2, 6 e 44. São 4 fornecedores que estão sendo mostrados. Eu vou fechar e vou abrir de novo o meu estoque. Só que agora eu vou selecionar que eu estou na empresa Filial Sul. E vou mais uma vez abrir a tabela de fornecedores. E a gente pode ver que agora eu tenho outros fornecedores. Então vocês veem que o filtro foi aplicado, como a gente previa, né, de forma completamente automática, sem a gente ter que fazer nenhum tipo de manipulação de filtros. Então isso aí também vai abrir um leque grande assim, e uma facilidade muito, muito grande para implementar. Né? O restante dos recursos, como processos, lançamentos, o processamento automático do CodeEmp, tudo continua igual como era no 2007, não foi mexido em nada. Então, tudo que você fazia antigamente, né, continua sendo válido para a versão atual do Fader. Então, você não perde nada do que você já tinha definido. Vamos lá, pessoal. Mais um recurso que foi implementado. As aplicações finais agora suportam armazenamento de imagens pelo nome de arquivo, utilizando fórmulas no componente do tipo imagem. Isso aqui foi solicitado bastante aí por vocês, né, que antigamente os nossos controles o campo MM, né, que era o nosso controle multimídia, ele sempre armazenava as imagens em banco de dados. Acontece que, dependendo do tipo de aplicação que você tiver e da quantidade de registros, isso pode deixar o seu banco muito lento, pode começar a ficar inviável, né, esse tipo de trabalho. Então a gente possibilitou agora que você possa colocar num campo de texto normal a persistência do caminho completo de uma imagem, né? Pode ser inclusive com caminho UNC, com barra, nome do servidor, barra compartilhamento, ou gravando em banco. Então você vai ter as duas opções. Tem uma pequena demonstração aqui na tela, né, da tela de produtos, que vocês já conhecem, do exemplo de estoque, mas eu vou abrir aqui no Fader, perdão, para vocês verem como é que fica. Primeira coisa na definição do banco de dados. Na minha tabela de produtos, eu tenho lá normalmente o meu campo foto do produto, que é um campo do tipo multimídia, que eu vou utilizar para renderização num campo multimídia convencional, como vocês conhecem lá no GAIS 2007 e até a versão anterior do Fader. E eu incluí um novo campo,
que eu chamei caminho imagem, que é como se fosse a foto do produto guardando o caminho, né? E eu falei que ele é do tipo caractere com 255 bytes para eu armazenar essa minha imagem. E na definição de tela agora, eu vou vir aqui, ó, esperar ele carregar. Vamos lá. Então, na definição de tela, aquele meu campo foto do produto, que é do campo multimídia, ele está associado aqui, campo normal. E o meu campo, que é o meu campo texto, está associado como um campo texto aqui, normalmente também. Então, até agora, nada de novidade. O que mudou? Agora, na ação do clique desse campo, eu coloquei um extensor e falei, ó, seleciona arquivo, passando como parâmetro o caminho imagem, que é o alias que eu tenho para esse meu campo. Então, isso aqui vai abrir o diálogo para o cara poder selecionar qual é a imagem que ele quer gravar. E a grande novidade é que agora, quando eu coloco um campo, um controle do tipo imagem na tela, eu posso agora setar uma fórmula para esse controle do tipo imagem. Ó. Essa fórmula pode ser setada utilizando o banco de campos, no F5 aqui, pode ser clicado aqui e selecionado algum valor, pode dar 2 cliques, você pode fazer da mesma maneira de definição padrão. Então eu selecionei aqui o alias do meu campo caminho imagem, né? Você poderia montar aqui somando com outro campo, pegando de uma tabela estrangeira, enfim. Funciona como uma fórmula convencional. Então, quando um campo do tipo imagem, um controle do tipo imagem associa-se a uma string, né, que é uma fórmula, ele vai tentar fazer a renderização daquilo como uma imagem, a carga dela como uma imagem convencional. Então, vamos ver isso aqui na aplicação gerada como é que fica. Já estou com o estoque gerado aqui. Tá ruim aqui, ele está sem as bordas, né? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui tabela de produtos. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui nessa minha tabela de produtos um processador cadastrado, aqui ele cadastrado internamente no banco e aqui ele cadastrado com referência de nome de arquivo. Eu vou avançar, uma outra imagem, uma terceira e aqui um registro sem imagem nenhuma para a gente poder vincular agora e ver como é que fica, né? Então vim aqui, ó, vou habilitar a edição, vou selecionar um arquivo, clico em caminho da imagem, ele vai me pedir para capturar um arquivo, ó. Vou selecionar um arquivo qualquer, abrir, e aí vocês veem que ele vai renderizar para mim lá automaticamente esse campinho. Tá? Então, simples assim, e essa nova implementação. Né? Vamos lá, para mais um recurso. Implementada a configuração de impressora padrão que será utilizada por módulo. Isso aqui também foi bastante requerido aí por vocês. Deixa eu explicar primeiro como é que funcionava antes, né? E como é que vai funcionar agora as aplicações. Antigamente, a gente tinha um botão de configuração de qual é a impressora padrão que o sistema vai utilizar. Vocês já conhecem ele, né? Vou abrir aqui o estoque. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, arquivo, configuração de impressora. Aqui você determina qual é a impressora padrão que a sua aplicação está utilizando. Então, no caso, a minha aplicação está usando como padrão a Microsoft Express Document Writer. Então, todas as telas que eu abrir, consultas, gráficos, relatórios, e eu tentar imprimir, ele vai me disponibilizar essa impressora. Caso eu altere essa impressora, ele vai alterar para todos os módulos da minha aplicação. Então, isso é uma característica das aplicações geradas com o GAIS, né? Até o GAIS 2007. Agora, no Fader, o que mudou? Vamos supor que eu vou abrir aqui uma tela de produtos, que é aquela que eu acabei de abrir, tá? Abrir a tela de produtos. E quando o usuário for definir aqui, ó, na tela de produtos, ele fala que a impressora padrão dele é essa HP aqui, por exemplo. Deu OK e fechou. Agora eu vou abrir uma segunda tela, a tela de fornecedores. A tela de fornecedores ela pode ter uma outra impressora padrão. Então, quando ele clicar em configuração de impressora, ó, a impressora padrão dele é uma chamada fax. E assim eu vou deixar definido. Se eu voltar na tela de produtos, a gente vai ver que aquela impressora padrão HP continua setada lá para mim, como a impressora padrão daquele módulo. Tá? Então está lá HP. Fechei aqui, abri a tela de produto, de fornecedores novamente. Configuração, está setada a fax. Então, essa é uma implementação assim, bastante significativa também, que vai dar essa maior flexibilidade para o usuário final. E ela não é opcional, tá? Então, você não tem como habilitar ou desabilitar. Quer dizer, todas as aplicações geradas com Fader vão ter essa característica. Todos os módulos vão passar a gravar agora com a impressora padrão configurada para ele.
caso você não tenha feito a definição de uma impressora padrão para o módulo, que é o normal, né? A gente não vai no módulo e define. A impressora padrão do sistema vai ser utilizada. Então, o funcionamento antigo, ele prevalece. A impressora padrão que você define para o seu sistema é usada em todos os módulos, a menos que você vá lá e defina uma impressora padrão para esse novo módulo. Tá? O mesmo vale para relatório, por aí para qualquer tipo de módulo do FADER. Vamos lá, mais uma implementação aqui. Implementar a região para definição de scripts extras na definição de banco de dados. Isso aqui é bastante interessante e foi muito pedido também por todo mundo, né? Que a gente vai poder, a partir de agora, pedir para que o Fader inclua dentro do script SQL lá, que ele gerou para o Oracle, para o SQL, para o MySQL, para o Firebird, enfim, para qualquer banco desses que tenha geração de script, eu posso incluir uma série de comandos TSQL para serem executados antes da criação dos objetos do meu banco, né? E lá no final, depois de criar todos os objetos do meu banco. Então, como que isso se define aqui no Fader? Vou deixar essa tela de produto aqui. Eu vou abrir aqui a definição de estrutura. Aí na definição de estrutura da solução, eu vou clicar no banco de dados. E na aba tipo do banco, eu vou selecionar qual script que eu quero customizar. Então, eu quero customizar o script para o banco SQL Server. Eu marco o SQL Server aqui e a gente tem esses dois text box aqui, multiline, para a gente poder definir os scripts. Então, scripts antes, script extra, antes do script original. Aqui você pode colocar qualquer script que vai ser executado exatamente antes da criação padrão dos objetos do banco. Então, aqui você pode criar uma tabela sua, extra, enfim, pode fazer uma pequena adaptação nos dados, enfim, você fica livre para fazer o que for necessário. Scripts depois. Então lá no final você também quer que ele faça a criação de alguns objetos. Você pode criar uma procedure, pode criar uma function, pode criar triggers suas, constraints, pode fazer qualquer tipo de interação dentro do seu banco SQL. Vamos ver aqui como que isso fica, né, no script gerado. É bem simples, mas eu vou demonstrar aqui para vocês. Deixa eu só localizar o arquivo aqui. Ok, achei aqui. Então tá lá, ó. Essa aplicação gerada, que é esse estoque, né, que a gente está usando, aqui, ó, no começo do banco de dados ele gerou aqui para mim a região script antes, que foi exatamente o que eu escrevi lá, ó. Script antes, né? Botei como um comentário só para não interferir no meu script. E lá no final ele gerou a região chamada script depois. Tá aqui, ó. Script depois, que é exatamente como eu defini também lá no Fader, ó. Tá aqui, o script depois, script depois. Tá? Então, é uma pequena implementação, mas que realmente vai fazer uma grande diferença aí para você poder criar suas procedures, functions, triggers ou outros objetos a mais que você precisa no banco. E só com uma dica, eu estou utilizando já isso até para fazer a inclusão de registros padrão no nosso banco. Então, vamos supor que você queira já fazer o deploy da tua aplicação para o teu cliente e quando ele executar a primeira vez e criar o banco de dados, você quer que automaticamente algumas tabelas sejam populadas. Basta você inserir algumas linhas de insert aqui, insert into tabela, setando os valores padrão aí em um monte de campos, né? E você já vai ter o seu banco autopopulável, vamos dizer assim que ele for criado. Então é bem interessante aí, vai abrir uma série de novas opções. Vamos lá, pessoal. Próxima implementação. Alterar o funcionamento das rotinas de carregamento do menu Triview. E agora os itens passam a obedecer à visibilidade dos menus da aplicação. Isso aqui eu já demonstrei para vocês, né, quando eu falei da Triview, que você pode definir agora as permissões de acesso para cada item de menu diretamente lá no controle de senhas da sua aplicação. Então, definiu lá, uma vez no grupo, a Triview passa a obedecer aquilo de forma automática. Lembrando que isso aqui vai valer também as permissões que você setar dentro do Fader aqui de visibilidade. Né? Então, se você chegar num item de menu aqui, qualquer, por exemplo, arquivo, você falar aqui, ó, ocultar no menu, perdão, esse aqui não tem, né? Mas uma janela de dados. Se você determinar aqui, ó, ocultar, a Triview vai ter que obedecer também. Então, ou seja, a Triview vai ser encarada exatamente como um menu.
tudo que está valendo ali para o menu vai valer para a TreeView também, se tratando de condição de visibilidade. Mais uma implementação. Módulo de procura global na solução, que vai facilitar você procurar tabela auxiliar, campos, processos, lançamentos. Isso aqui é muito, muito, muito interessante também. Quando a gente tiver uma aplicação muito grande aí, que, sei lá, tem centenas de módulos definidos, até milhares de módulos, muitas vezes a gente está procurando um determinado módulo e não lembra bem onde que ele pode estar, né, dentro de qual item de menu que ele pode estar. Às vezes a gente quer procurar um campo, não sabe em quais tabelas que ele está ocorrendo, quer procurar uma tabela auxiliar, um processo, um lançamento. Então agora você tem como fazer essa procura global dentro do Fader e ele vai te mostrar uma lista ordenada aí de o que está sendo encontrado, né? Então vou abrir a interface do Fader aqui para vocês verem como que isso ficou. Aqui na barra de ferramentas agora a gente tem um binóculo aqui, né? Que é a procura global. Então, uma vez clicado, você vai determinar aqui uma expressão de procura nesse primeiro campo e na lista da esquerda aqui quais são os objetos que você quer que ele faça a procura. Então, procure dentro de nomes de tabelas, nomes de campos, módulos, tabelas auxiliares, lançamentos e processos. E aqui você digita a expressão de procura. Então, por exemplo, produto. Cliquei em procura. Então, ele listou para mim aí todas as ocorrências de produto que ele tem. Então, local. Então, qual objeto que ele encontrou, né? Então, nome de campos. Eu tenho 3 nomes de campos com produto. Então, quais são eles? São descrição do produto, foto do produto, localização do produto. Onde que eles estão? No banco barra tabela, estoque, produtos em estoque, estoque, produtos em estoque, estoque, produtos em estoque. Ah, mas aí eu quero um atalho, né, para poder já abrir essa definição. Você dá um duplo clique aqui, ele automaticamente abre já a definição lá, ó, da solução, já posicionado em cima daquele objeto que você solicitou, né? Então, quero o campo descrição. Duplo clique, ele abre lá para mim. E assim vale para todos os outros tipos de objetos aqui. Vamos supor, o módulo entrada de produtos. Duplo clique, ele vai posicionar na árvore para mim. Então, se a gente tem aqueles projetos imensos, né? Mesmo que tiver fechado o módulo está fechado. Dei um duplo clique, ele foi lá, abre o módulo para mim e posiciona dentro da entrada de produtos. Então, isso aqui vai ficar muito bom, né, para a gente se localizar aí dentro da aplicação. Ó, definição de tabela, abre a definição da tabela, definição de tabelas auxiliares, ele vai abrir a definição, posicionar na tabela auxiliar. Então, tudo de forma bastante automática aí nessa procura global. Vamos lá. Mais uma outra implementação. Opa, acho que a descrição ficou errada. A descrição ficou errada. Bom, então vou falar o que, que é. A implementação que a gente fez, uma nova implementação, é possibilitar o uso de imagens PNG na aplicação final. A gente sabe que o VB nativamente não suporta o uso de imagens PNG. Isso é uma limitação da ferramenta, da linguagem, né? Porque o VB utiliza MSVB VM60 lá como runtime principal para carregar a imagem, para fazer o render de tudo. E na época em que ele foi criado não existia, né? Não existia esse tipo de imagem ainda. Essa compressão veio um pouco depois, o tipo de compressão que a gente usa para o PNG mais moderno. Então não tinha como esses runtimes saberem renderizar um tipo de compressão e objeto que não existia. Como a Microsoft já descontinuou o produto há bastante tempo, não tem mais como a gente solicitar atualizações. Conclusão, para que a gente consiga renderizar imagens PNG ou GIFs animados, enfim, uma série de outros tipos de padrão, a gente tem que fazer uma implementação de forma bastante manual, utilizando direto a API, né? Então a gente está utilizando hoje um componente que utiliza as APIs da GDI Plus de forma direta. Então, para você que vai estar programando aí no Fader, isso vai ser completamente transparente, você vai só arrastar o objeto para a tela e o Fader vai se encarregar de gerar todo o código necessário para conseguir renderizar aquele PNG dentro do VB, num HDC padrão VB ali, né? Então, vou mostrar como que isso ficou aqui, né? É muito transparente, vocês vão ver que parece que não foi nada, né? Mas realmente por baixo disso aqui tem muito trabalho. Então vamos lá, estou aqui na definição de uma tela de fornecedores. Tem aqui um controlezinho do tipo imagem, ó. Você vê que é uma imagem padrão do Fader. E aqui a gente tem a propriedade figura. Simplesmente o que a gente fez? Deixou que você coloque agora um objeto do tipo PNG aqui.
Colocou a imagem PNG, ele renderiza, coloca, aplica a transparência aí normalmente e está aí na tela para você. Na aplicação gerada, né? Como que isso fica lá na aplicação final? Então vou abrir aqui, vou abrir o módulo fornecedores, vocês veem que da mesma maneira, ó, tá aí o meu logo da SSI, né? Renderizado aí como PNG. Como eu falei, isso ficou de forma completamente transparente o trabalho para vocês. E uma coisa muito importante que a gente tem que saber aqui é a seguinte: como a gente está usando um componente novo, como eu falei, a gente teve que desenvolver um componente que utiliza GDI Plus. Isso aqui não é mais uma Picture Box, isso não é mais um IMG do VB, não é mais um objeto convencional, como vocês estão acostumados. Isso aqui vai começar a renderizar um novo componente, que é um novo ACX agora, só que ele está embutido dentro da tua aplicação como CTX, e isso vai implicar com que a forma de carregar uma imagem para um controle em código manual, caso você tenha que fazer, não vai ser mais utilizando a função que vocês já conhecem, que é a Load Picture. Agora você vai ter que usar uma outra função chamada Load Picture GDI Plus, que é a função encarregada de carregar essas funções. Mas para que vocês não fiquem assustados aí, caso não queiram utilizar PNG e tem código desenvolvido na mão e não quer ter que adaptar, a gente deixou uma opção aqui no Fader para você desabilitar, ou melhor, para você habilitar caso você queira usar PNG. Então, nas definições do projeto, ó, aqui em miscelânea, você vai ter que marcar aqui embaixo, ó, essa opção, habilitar o uso de PNG. Se tiver marcada essa opção, todos os nossos objetos que suportarem PNG, eles obrigatoriamente vão ter que utilizar Load GDI, Load Picture GDI Plus. Então, se você quiser o mesmo modo de funcionamento antigo, como era no GAIS 2007, desmarca essa opção, que já vai vir desmarcada por padrão até. Tá? E aí você vai usar Load Picture convencional, mas você não vai poder trabalhar com PNG. Marcado isso aqui, aí você vai ver que até alguns controles mudaram. Ó. Eu vou clicar em gerar fonte aqui só para vocês verem na lista. Por exemplo, ó, o botão. Então a gente tem aqui, ó, controle de botão versão 2.0. Ele vai gerar como gbotão CTL mesmo, que é o mesmo componente que vocês já conhecem, mas lá dentro ele vai utilizar o componente de CTX, o componente de GDI Plus. Vou mostrar para vocês aqui na aplicação final, ó, no código VB. Esse código que foi gerado com suporte a PNG, tá? Só lembrando. Então aqui, ó, gbotão. Se a gente vê aqui o objeto Picture, getSet dele, por exemplo, ó, tá vendo que ele é uma GDI, P e MG, GDI, P e MG, e não mais um iPicture Dispatcher, né, que é como ele era antes. Então todas elas, a Disable, a Down, Mouse Over, Picture, todas elas são GDI, P e MG. E a carga dessas imagens, como eu falei, eu vou abrir o módulo de login aqui, por exemplo, vou posicionar aqui para vocês verem. Ó. Então tá aí, ó, a carga da imagem, ó, bot OK Picture igual a Load Picture GDI Plus. Tá? Os construtores dela são bem parecidos com o da Load Picture padrão. Ó. Ela aceita uma Source Image que você pode passar aqui como parâmetro o caminho da imagem. Pode passar como parâmetro um array de bytes, pode passar um iPicture Dispatcher, pode passar uma série de coisas aqui que ela vai suportar. Né? Então, no caso, a gente vai usar a própria Load Guys Picture e vai te voltar um caminho de uma imagem temporária. Então, o padrão ficou o mesmo. A única coisa que mudou é essa terminação aqui, o GDI+. Então, antigamente era assim. E agora passou a ser assim. Tá? Então, só esse alerta aí, fica esse alerta aí para vocês. Então, como eu coloquei aqui, a gente pode usar essas imagens PNGs dentro de controles do tipo imagem, lá no Fader. Deixa eu só abrir de novo aqui e mostrar todos os tipos. Né? Aqui, ó. Então, dentro dos controles do tipo imagem, dentro dos controles do tipo panel, então no fundo de panels, você também pode colocar uma picture PNG, ó. Vou pegar uma PNG qualquer aqui, ó. A logo de novo da SSI, ó. E também você vai poder colocar em botões. Então, um botãozinho, você também vai poder carregar uma imagem do tipo PNG. Esses são os três componentes que a gente possibilitou o uso de PNG agora. Então, aí vai dar uma boa enriquecida no layout das aplicações aí que vocês possam fazer com o Fader agora, né? Bom, vamos lá para a próxima implementação. Implementada a funcionalidade para que as telas de janelas de dados das aplicações geradas suportem o autorredimensionamento dos controles, segundo o tamanho da tela.
Isso aqui é um pedido muito antigo que a gente recebe desde o GAS 2003, na verdade, que é para que a gente possa reposicionar e fazer stretch, né, aumentar o tamanho dos controles segundo o tamanho da tela, para que eles fiquem seguindo ali o tamanho da tela. A gente demorou e relutamos um pouco para colocar esse recurso, porque conseguir a proporcionalidade ideal para que a tela não fique distorcida foi realmente bastante complexo, não foi muito simples. Em alguns casos, pode ser que a renderização não fique muito boa, tá? Não fique perfeito quando você fizer o stretch, porque vai depender muito do layout da sua tela, como que são posicionados os controles. A gente não tem como fazer uma rotina genérica o suficiente que fique boa em todos os cenários. A gente tentou fazer o melhor aqui e para todos os nossos testes a gente conseguiu uma renderização muito boa. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona no Fader e na aplicação gerada também, tá? Então, primeiramente no Fader. Como que eu defino para o Fader, peço para ele dizer que minha tela vai redimensionar automaticamente, né? Eu vou clicar aqui na minha janela de dados fornecedores, por exemplo, que é aquela mesma que tinha no print screen lá. Então, para eu dizer que eu quero que o Fader redimensione automaticamente esses controles na aplicação final, basta que eu sete algumas propriedades aqui. Ó. Então, a primeira delas, propriedade redimensionar controles. Sim ou não? O padrão é não, que é o padrão do GAIS 2007. Colocou sim, automaticamente os controles vão ser redimensionados conforme o usuário for redimensionando a tela na aplicação final. E eu tenho mais duas outras configurações que são opcionais aqui. A primeira delas é redimensionar fontes. Isso quer dizer, quando eu for aumentar a minha tela, eu quero que as fontes da minha tela, fontes de text box, fontes de labels, cresçam de forma automática também, de acordo com o tamanho que o label for ficar, que o text box for ficar. Se eu falar não, a label se mantém igual, mas o tamanho dela vai aumentar, mas o tamanho do texto escrito vai continuar o mesmo tamanho de fonte. Tamanho proporcional, sim ou não? Isso aqui quer dizer, eu vou deixar o meu usuário fazer o resize na vertical, separado do resize da horizontal ou não? Ou quando eu fizer o resize, ele sempre vai fazer assim, mantendo proporção. Então eu posso selecionar essa opção. Eu mantendo proporção sim, ele vai fazer a proporcionalidade automática. Eu vou mostrar aqui na tela, na aplicação final, como que ficou. Aquela telinha de fornecedores que a gente estava vendo. Eu vou aumentar ele para horizontal. Vocês vão ver que ele vai crescer na vertical também. Ó. Tá? Porque eu configurei que eu quero proporcionalidade. Eu configurei lá que eu quero que ele aumente também o tamanho da fonte. Então vocês veem que ele está aumentando o tamanho da fonte também. Está ficando com a fonte bem grande. Ó. Ficando com a fonte grande tanto para labels quanto para os meus controles convencionais. Ó. Duplo clique. Ele renderizou todo grandão, né? Então, como eu falei, depende muito do layout da sua aplicação. Essa daqui, essa tela ficou perfeita, né? O resize ficou muito bom. Vamos ver uma outra tabela que eu configurei também, que é a tela de produtos. Ó. Essa aqui eu configurei para ter resize automático, mas para não utilizar proporcionalidade. Então, eu posso redimensionar só na horizontal. Olha, ele vai crescendo. Posso fazer só na vertical também, ó. Tá? Essa tela é uma tela bem híbrida, né? Tem vários tipos de controles. Ó. Tem frames, option buttons, checkbox, os radios, enfim, spin buttons. Então você vê que a gente consegue a proporcionalidade para qualquer tipo de controle aí que o Fader gera. Tá? Então, isso foi o que a gente conseguiu chegar aí com essa novidade. Né? Bom, esse recurso está concluído também. Vamos para o próximo. Implementar recurso para gravar e ler informações do grid aberto para lista de pesquisa. Bom, pessoal, isso aqui é um recurso que até alguns usuários, a gente já percebeu pelo Helpdesk, que desconhecem que existe no Fader, então vou aproveitar e dar uma explanação aqui sobre ele. A gente tem uma opção de fazer a configuração dentro de um text box do GAIS, que a gente chama de lista pesquisa, que é para aqueles usuários mais antigos lá que conhecem o GAIS 2, a consulta F8 que o GAIS 2 tinha. O Silvano também distribui um componente dele chamado Super Pesquisa. Enfim, é um componente que já vem é muito antigo aí, né, para quem já conhece o GAIS. E que surgiu no GAIS 2007, essa lista pesquisa, que é essa consulta F8. Aí algumas pessoas desconhecem ela. Como que eu faço para usar? Eu estou aqui, por exemplo, nessa combo box de fornecedores, que tem essa setinha aqui para baixo, que é a combo box convencional. Mas eu posso vir aqui e habilitar dentro desse grupo de propriedade chamado lista pesquisa, ó, um banco de dados, uma expressão SQL, que é uma consulta, uma query.
Eu vou determinar aqui uma queryzinha que eu vou montar, né? Pega campo tal, campo tal, campo tal. Determina aqui qual campo ele vai capturar dessa query. Então, captura para mim o campo código do fornecedor e mostra para mim o extensor aqui como extensor um Pzinho, por exemplo. Aquele Pzinho que vai mostrar ali. E mostra para mim isso aí em modo de janela. Vai mostrar uma janela flutuante. Ou mostra para mim em modo de combo box. Vai mostrar uma combo box fixa aqui embaixo. Então, isso aqui, quando o usuário clicar, ele vai ser aberto um grid para ele fazer pesquisa, filtrar, fazer o que for. Clicou no item no grid, captura aquela informação e volta aqui para o campo, para a combo box. Então, é o que no GVince é conhecido como lookup, aqui é conhecido como lista pesquisa e no GAIS-2 era a pesquisa F8. Então, vamos ver aqui na aplicação gerada como que é esse funcionamento, né? Então, aqui movimentação, entrada, eu não sei, entrada de produtos. Então tá aqui, ó. Vou dar um editar. Cliquei aqui na lista pesquisa, ó. Ela abre como uma janelinha. Eu posso posicionar onde eu quiser. Selecionei, ela volta aqui para mim e já faz a seleção. Então, o que foi alterado nesse recurso agora? O usuário final, ó, ele vai poder colocar essa janela onde ele quiser. Ele pode alterar os tamanhos de colunas aqui. Pode habilitar algumas opções do grid. Eu quero zebrar esse grid também. Fechou. Quando ele voltar, as definições continuam as mesmas, né? Então, a gente colocou uma lógica aí na aplicação para que ela automaticamente grave todas as definições dessas listas pesquisas de qualquer módulo, de qualquer campo que você colocar, de forma bem automática. Então, isso também não é opcional, basta você gerar sua aplicação agora nova com o Fader, que ela já vai começar a obedecer às definições que o usuário fizer previamente. Então, já ficou de forma bem automática também isso aí. Vamos lá, mais uma implementação. Implementado o novo Add-in, que facilita a integração entre o Fader e o Task Reports. Bom, pessoal, o que é isso aqui? Muitos usuários, a gente sabe que utilizam um componente, né, que é um componente de terceiros, chamado Task Report. Ele é distribuído pelo Silvano, aí, a Desuita, né, vocês podem entrar em contato com eles, que eles vão ter como orientar melhor vocês sobre esse componente. E a gente recebeu muita solicitação para que o Task Report fosse integrado no Fader. Infelizmente, a gente não pode fazer a integração de verdade, né, colocar o Task Report embutido dentro do Fader, por uma série de questões mais burocráticas aí, e questões de licenciamento. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente abriu as portas agora para o Fader para que ele aceite add-ins. Então, qualquer desenvolvedor hoje pode agora implementar um módulo que seja um add-in e que seja integrável diretamente dentro do Fader. Então, você vai poder fazer um plugin, ser um add-in, que possa ser utilizado no seu Fader e no Fader de qualquer um que você venha passar esse seu add-in. Tá? Então, como que a gente combinou com o fabricante do Task, né? A gente fez a implementação do add-in, um modelo básico de add-in para que o Task Report passasse a ser integrável agora dentro do Fader. A gente só implementou duas funcionalidades básicas do Task Report, mas isso aqui agora está aberto para fazer implementação de quaisquer outras funcionalidades que eles venham a querer colocar. E não só do Task Report, mas como eu falei, de qualquer outro componente. Aí, como que funciona essa integração? Na pasta em que o Fader estiver instalado, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Na pasta que o Fader estiver instalado, a gente vai ter uma subpasta agora chamada add-ins. E dentro da pasta add-ins, a gente vai ter as DLLs correspondentes a todos os add-ins que o Fader vai ter. No caso, a gente só tem um add-in, que é o do Task Report. Cada add-in vai ter acesso nas APIs, né, segundo a interface que a gente definiu, a subpasta dele chamada Task Report, aqui no caso, que é o nome do componente. E aqui dentro você vai colocar uma série de arquivos, no caso do Task Report. Esses aqui são os necessários para ele rodar, são os runtimes do Task Report. E no Fader, como que isso vai funcionar? Quando eu abrir aqui a interface do Fader, ó, no menu de inserção de objetos, vai ter aqui no final agora add-ins. Ele vai renderizar aqui o nome de todos os add-ins que tiverem na pasta do Fader de forma automática, então só tem o Task Report. E dentro desse add-in, o add-in me informou que ele tem dois tipos de módulos possíveis, configurações de conexão e abrir gerador.
Tá? Então, eu já inseri aqui na minha árvore ó, o módulo configuração de conexão, abrir gerador. E aí agora, dentro de uma tela qualquer, vamos supor uma tela de fornecedores, não faz sentido, vai mais colocar só para exemplificar. Eu vou colocar um botão e eu posso agora, por exemplo, mandar abrir aquela minha função lá, que é a configuração de conexão, tá? Que é aquele configuração de conexão do Task Report. Bom, todo o código necessário agora para fazer a chamada de configuração de conexão do Task Report vai ser implementado de forma automática na geração do código por meio daquele add-in. Então, olha só como que fica isso aqui na aplicação gerada. Eu estou aqui na aplicação gerada. Ele implementou aqui para mim o menu Task Reports. Dentro de Task Report, a gente tem aqui ó, configurações de conexão. Cliquei em configurações de conexão. Eu não tenho aqui os runtimes ainda gerados. Enfim, quando eu clicar naquele item de menu, vai ser disparado o código do Task Report em si, que foi solicitado pelo add-in, tudo de forma automática. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no código ó, o que foi gerado para aquilo ali. Então, aqui, ó, arquivo, Task Report, configuração de conexão. Está aqui, ó. Ele gerou a chamada aí para a função do Task Report chamada tr configura base de dados. E essa função também já está definida no nosso projeto. Ó. Se eu der um Shift F2, você vê que ele já navegou automaticamente para esse módulo, ó, taskReport.base, que foi solicitado pelo add-in para ser gerado. Então, o add-in que gerou esse módulo aqui para mim. Isso não é uma função nativa do Fader. O add-in solicitou para o Fader embutir esse módulo na aplicação gerada já de forma completamente automática. Você vai ver que aqui dentro, ó, nas definições do projeto, a gente não tem nenhum módulo extra adicionado. Ó. Foi simplesmente o fato de eu ter aquele item de menu aqui na minha árvore, fez com que aquele módulo, né, aquele ponto .base lá, fosse gerado para a minha aplicação final. Ponto .base, assim como as DLLs, o executável, enfim. Ele faz toda a geração do que precisa aqui para a gente. Então, aqueles desenvolvedores que têm mais conhecimento sobre API, né, um conhecimento um pouco mais profundo, e tiverem interesse de desenvolver novos add-ins para o Fader, podem entrar em contato aqui com a gente na SSI, pode falar diretamente comigo mesmo, que eu posso orientar vocês como proceder para esse desenvolvimento desses add-ins, que vocês, como falei, podem utilizar para o Fader de vocês mesmos, ou podem até distribuir para outras pessoas, não tem problema algum. Tá? Isso é para que o Fader possa ser auto-incrementável agora, vocês possam incrementar ele com mais funcionalidades. Então, isso é uma das grandes novidades aí da versão 1.2, né, que vai abrir aí uma série de portas novas e possibilidades para o Fader. Então, a gente está à disposição aqui para auxiliar vocês nesse trabalho. Vamos lá, mais uma funcionalidade. Bom, isso aqui é uma coisa pedida já há muito, muito tempo também, né? Desde a versão 7.0, esse é um pouco mais antigo, que é a possibilidade de você ter módulos do tipo gráfico que vão ser definidos diretamente na árvore do projeto. Então, a gente sabe que já era possível grafar, né? Fazer gráficos a partir de consultas na aplicação gerada. Você executava uma consulta, o usuário selecionava as colunas e mandava grafar. Agora você pode diretamente dentro do Fader, como desenvolvedor, né, não tem que ser usuário final, colocar um gráfico na árvore e ele vai ser executado, né, vai ser renderizado aí na aplicação final. Então vamos ver como é que isso ficou também. Deixa eu abrir a interface do Fader aqui de novo. Bom, vamos lá. Dentro de um item aqui qualquer de menu, eu posso clicar aqui em inserir e aqui eu tenho a opção agora gráfico, que é mais um tipo de módulo que foi criado. Então, esse gráfico, eu já criei um aqui, chamado gráficos de vendas por dia. E dentro desse gráfico vendas por dia, eu posso fazer a definição de uma query. Então, você faz aqui, usa o construtor de query, né, o SQLzinho aqui, define aí uma query que você queira, ó, pega a data, pega o total, faz um filtro, define uma tela também, né, você pode definir uma telinha prévia do gráfico, para selecionar duas datas, usa esses dados definidos em tela para fazer uma seleção, uma filtragem, ele monta automático. E na aplicação gerada, vamos executar aqui o estoque. Vamos lá, movimentação, ó, gráfico de vendas dia. Você vai colocar aqui o intervalo que você queira. Prosseguir e está aí. Ó.
ele renderizou o gráfico diretamente para o seu usuário. E aí aqui você tem as mesmas funcionalidades que você já tinha antes. O cara pode salvar esse gráfico, pode mudar o padrão do gráfico. Não, eu quero em barras 3D. Enfim, você tem uma série de opções aí para esse seu gráfico. Tá? Então, isso é bem interessante também. E vai, com certeza, enriquecer muito aí a forma de extrair dados da sua aplicação. Né? Não mais só como relatórios, mas agora você pode mostrar para o seu usuário final dados em forma gráfica. Então, isso aqui realmente enche os olhos dos nossos usuários e é um recurso bem significativo. E a definição, como eu falei, ficou muito simples, né? Você só vai definir a consulta. Lembre-se também que você tem que definir o número de consultas condizentes com a renderização de um gráfico. Então, para um gráfico do tipo pizza, como eu queria mostrar ali, eu tenho que ter obrigatoriamente no máximo 2 colunas, você não pode ter mais do que 2. Ele vai cruzar x e y aqui, baseando na primeira e na segunda coluna. Se você colocar 3 colunas, aí ele vai ter que colocar um gráfico com dois intervalos de dados, então ele vai ter que botar um gráfico de linha ou barra, enfim, outro tipo de gráfico, mas isso ele faz automático. Mas só lembrando que você tem que se atentar ao tipo de dado que você vai informar para o módulo gráfico para conseguir o efeito que você espera. Bom, mais um recurso. Assim, a gente também criou a possibilidade de criação de gráficos nas janelas de dados. Então, assim, além de você poder colocar no clique de um menu, você pode botar esse gráfico diretamente numa página de dados. Então, isso aqui também é muito interessante, é muito bacana. Vamos ver aqui no Fader como que ficou. Então, aqui no módulo entrada de produtos, já estava até com esse módulo aberto, né? Vocês já viram ele aqui. Aqui embaixo, ó, eu tenho um componente chamado gráfico agora. Então, você tem na sua barra de tarefas da tela, que é barra de ferramentas, esse gráfico. Você pode inserir, ó, ele posiciona um gráfico para você. Dentro do componente gráfico, você passa a fazer uma série de definições. Ó. Qual a expressão SQL que esse gráfico vai ter. Então, da mesma maneira lá que a gente definiu na query, né, seleciona a expressão SQL, faz uma filtragem, faz a seleção, faz o que for preciso, determina qual tipo de gráfico vai ser renderizado e uma série de propriedades dele, e automaticamente o Finder vai se encarregar de gerar o código para isso. Lembrando que o gráfico, numa janela de dados, ele vai ser exibido no mesmo padrão que uma fórmula, tá? Ou seja, sempre que você perder o foco de um controle, é reexecutado o gráfico, quando você incluir um registro, quando você excluir, quando você alterar. Então, toda a movimentação que você fizer na sua página, ele vai reexecutar aquele gráfico, porque pode ter interferência nos dados dele. E isso é bem interessante, porque a gente consegue o gráfico sendo renderizado de forma dinâmica. Eu vou abrir aqui a tabela de entrada de produtos para vocês verem aqui na aplicação final. Ó. Olha só que bacana. Então, eu tenho aqui uma nota fiscal. Eu coloquei um gráfico aqui só com os dados que eu tinha. Né? Eu coloquei a descrição do produto, que são a descrição dos itens aqui da minha nota, e a quantidade de itens. Então, é um gráfico que mostra quais os produtos que foram mais vendidos de forma quantitativa nessa minha nota fiscal, nessa entrada de produto que eu estou fazendo. Então, você tem aí campainha, ó, tá aqui com 7 peças e por aí vai. Né? Então, esse é o nosso gráfico. Eu vou lá para o final e vou inserir aqui um novo registro, por exemplo. Ó. Vou inserir aqui, ó. Vocês veem que ele vai montando o gráfico já de forma automática lá pra gente. Ó. Se você for navegando aqui entre os registros, ó, você vê que ele já atualiza. Tá? Então, isso é mais uma opção que vocês vão ter aí. Esse gráfico, ele é fixo, tá? O usuário final não vai poder alterar o tipo dele aqui na aplicação gerada. Mas você vai ter que definir ele em tempo de projeto, porque aqui na aplicação gerada ele passa a ser uma imagem comum. Mas é bem interessante também para vocês poderem ter aí, enriquecendo o layout da sua aplicação. E temos mais um recurso aqui para mostrar. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Sim, que é a possibilidade dos mesmos gráficos serem inseridos agora também dentro de um relatório. Relatório do G-Report, né? Então vamos ver como é que isso funciona. Na definição de um relatório, vamos abrir aqui. Está aqui, eu estou definindo um relatório e aí eu vou poder simplesmente inserir também um controle gráfico
em qualquer posição do meu relatório, posso inserir como um objeto label qualquer, né? Então posso botar como máscara de página, para imprimir no início do relatório, no final, a cada registro, como item de um sub-relatório. Enfim, é um objeto de relatório convencional de report. Você pode escolher aí, ele funciona e obedece aos mesmos padrões. Colocou o objeto na tela, determina se a expressão SQL. A única diferença desse gráfico com um gráfico de janela de dados é que o filtro para esse gráfico, quando ele for depender de um dado do relatório, ele tem que ser configurado na opção filtro inicial. Tá? Quando ele for depender de um filtro fixo, aí você pode configurar lá dentro mesmo como expressão de filtro. Então aqui eu vinculei meu gráfico, por exemplo, ao meu item que está sendo impresso dentro do meu sub-report. Então, eu tenho um mestre detalhes aqui de relatório, né? Então, o pai, o filho, e para cada filho ele vai grafar alguma coisa aqui para mim. Então, vamos ver lá como que ficou. Vou renderizar aqui. Então tá aí. Opa, não, perdão, eu falei para vocês que ia renderizar um gráfico para cada item, não, mas eu botei ao final de relatório lá, né? Ó, vamos ver aqui a configuração. Fim do relatório. Botei um gráfico só ao final do subrelatório. Então tá lá, ó. Ele renderizou meu relatório, os itens, e ao final colocou aqui a minha informação grafada. Então, vou navegar entre as páginas, você vê que o gráfico também se atualiza, ó. Tá? E aí vocês vão ter todas as opções de gráfico também, tá? Então, você pode configurar aqui todos os padrões de gráfico que a gente tem, ó, pizza 3D, barras 3D, Gantt, né, linha, e todos os outros modos, e assim como as demais configurações de gráfico.